Episódio 4 de House of the Dragon, sinistro, meu querido. O que significa aquele chá no final? Qual que é a importância daquilo lá pra história? O que vai acontecer com o rei a partir de agora? Já tá bem próximo. E muito mais coisa, tudo isso eu vou responder aqui nesse vídeo. Vou fazer uma análise completa explicando todos os detalhes. Se você quer saber, cola nesse vídeo que tem muita coisa pra falar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio incrível de House of the Dragon, mais um lotado de referências do que vai acontecer, que já é pra agora. Sem enrolar, quero pedir muito mesmo que você clique nesse like, me ajuda demais na divulgação desse tipo de vídeo, e não custa nada você clicar pro YouTube entender que vocês querem esse conteúdo mesmo. E claro, se inscreve no canal pra você não perder nada, estamos chegando a 300 mil inscritos, vambora. Seguinte... outro episódio com quase nada de ação, justamente por ser extremamente intenso no quesito política. Estando ali no posto dos melhores episódios da série até agora, todos são muito bons, mas no nível de acontecimentos impactantes ele divide a primeira posição ali com o episódio 1. Vamos focar direto no início dele, né? A gente tem uma abertura ali, ambientando a gente de cara, eu posso falar, aproximadamente ali um ano, né, depois dos acontecimentos do episódio 3. Não é um salto de tempo tão longo, em que Rhaenyra tá numa viagem que o seu pai, o rei Viserys, se dedicou demais para que ela fizesse e voltasse com o marido, né, ali sendo cortejado e tudo mais, o pessoal sendo apresentado, recebe tanto os candidatos mais velhos quanto o outro menorzinho e isso não dá nada. A única coisa que dá é somente morte. E tipo, esse início aqui, eu gosto como a assinatura dessa série de Game of Thrones é intensa, até nessas cenas simples. O simples fato que mostra que o moleque mata o outro cara e tudo mais com a espada, já mostra que nenhuma cena da série é em vão, sabe? Talvez o momento ápice de ação desse episódio, mas as partes políticas deles são muito boas. Indo pra Porto Real, temos, né, claro, a chegada triunfal de Daemon, agora ali todo com a moral, porque venceu nos Stepstones, e reconquistando o seu irmão. E assim, ao mesmo tempo, né, com esse período que passou, a gente também tem a ambientação na relação da Rhaenyra com toda a família, que dá pra você ver que por um lado com o rei continua ruim, principalmente porque ela volta sem ninguém, né, uma viagem que ele se dedicou demais para que ela fizesse, mas por outro lado, um ponto muito importante desse início pro roteiro, inclusive, é mostrar a reintegração da relação dela com a Alicent. A amizade das duas voltando com esse passar do tempo. A gente aprende aqui o quanto a Alicent tá ficando isolada e tudo mais, porque ela faz algo que ela não queria realmente por interesses, né? Só que o ponto principal não é a Alicent. O ponto principal desse início é a preparação perfeita de roteiro para fazer mais um episódio que o início é bem amarrado com o fim. Pra você que não percebeu, aqui eles preparam essa amizade entre as duas, preparam essa cena pra mostrar que as duas estão voltando a confiar uma na outra, pra quando chegar lá no final do episódio, mostrar que esse é o motivo pelo qual a Alicent acredita que a Rhaenyra tá falando a verdade. Lá no final a gente vê que por mais que a Alicent duvide da situação, ela acredita por conta da amizade dela estar fortalecida. Se não tivesse aquela cena no início pra fortalecer e explicar esse roteiro, ia ficar meio perdido. Então, tão de parabéns os roteiristas. Seguindo isso, não para. A gente vai para um outro novo elemento preparatório de roteiro. Aqui a gente já tá saindo mais da parte do início do episódio, indo pro meio, mas a inserção do elemento aqui no conselho de que os Velaryon agora podem ser uma ameaça, isso funciona como uma explicação da decisão que o rei vai tomar no final em relação a Rhaenyra, que no final ele decide, ele obriga a Rhaenyra a se casar lá com Laenor Velaryon, né? Tem uma troca ali que depois eu vou falar sobre isso, mas a introdução dessa situação acontece aqui, porque uma vez que os Velaryon se juntar com o pessoal das Cidades Livres, eles vão representar mais ameaça, a politicagem sendo estabelecida. Mas é aí que a gente chega no ponto alto do episódio, o mais sinistro e forte. Justamente Rhaenyra encontrando a roupa ali, encontrando a saída secreta do quarto dela e saindo pra conhecer a cidade, conhecer uma vida normal junto com seu tio. E eu achei muito interessante a referência quase que direta que eles fazem aqui a Arya Stark, lá de Game of Thrones, no momento, né, que ela lá na série se finge de garoto lá em Porto Real, com um objetivo diferente, né, o caso dela principal era sobreviver, mas é uma referência sim, principalmente no ponto que o cara esbarra nela e fala, cuidado garoto, na hora deu tique aqui eu lembrei. Claro, um outro ponto muito importante também que eu não posso deixar de citar, que esse momento ressalta, é a impopularidade dela enquanto herdeira. Aqui, né, a gente já sabia antes que os lords do reino não gostavam muito dessa ideia, agora que a gente conhece o lado da população, os players
plebeus na peça de teatro claramente zoando ela, assim como tem uma zoeira assim lá em Game of Thrones, mais uma adaptação e referência, mas aqui serviu pra personagem entender que a população toda tá contra ela, uma vez que o pai dela morrer, a população vai querer que o Aegon, né, o menininho lá, assuma. E falando mais uma vez no pai dela, o rei Viserys, morrer, a gente tem mais um indício, como eu tenho falado em todos os episódios, eles vão lançar isso, e tá chegando muito perto. Aqui a gente vê as feridas que estão tomando conta do corpo dele cada vez mais, a doença se espalhando e tá chegando. Não vai demorar muito pro rei Viserys morrer e aí a bagunça começar. Não tô dando spoiler, até porque eu não assisti os episódios, mas eu arrisco que já pode mostrar ele morrendo no próximo episódio, que é o 5, porque é no episódio 5 que a gente vai ter o salto temporal de 10 anos, em que vai mudar as atrizes da Rhaenyra e da Alicent, vai mostrá-las mais velhas. Mas claro, né, que a gente tem que falar do principal, que é o Daemon levando ela na casa lá, né, você sabe de quê? Pra ela conhecer as coisas e acontecendo o que era esperado. O beijo entre eles e tentativas de ir além. Tipo, eu já sabia, eu já esperava que isso pudesse acontecer, mas quando eu vi eu fiquei assim, travado, de boca aberta total, e o ponto, né? Ali eles não chegaram no finalmente em si, o Daemon barrou, o que fez a gente começar a conhecer a real face da Rhaenyra na série. A Rhaenyra é assim na história, e aqui a gente vê os primeiros momentos dela nesse sentido, né? Ela liberando toda a sua vontade ali com o soldado, o Sir Criston Cole, que acaba não resistindo, e tipo, quando eu assisti essa cena, eu fiquei assim, né? Agora deu bosta, deu uma bosta gigantesca, porque era óbvio, era nítido que isso aqui ia dar conversa, não isso aqui, mas o fato dela ter estado com o Daemon lá em público, isso aí com certeza ia chegar no rei. E se nesse episódio a gente viu uma opinião da população em relação a ela, de que não gosta dela e tudo mais, zoando ela, agora, a partir das conversas que vem a partir disso, que vai se propagar pelo reino, a fama dela vai passar a ser outra, mais pesada ainda, a zoeira que a população vai fazer em relação à personagem é muito maior, tudo fica ainda mais tenso, por mais que o rei teve o poder de mascarar isso nesse episódio. No caso a gente tem, né, o Otto ali, a mão do rei, chegando, se mostrando todo triste e arrependido, mas por dentro, soltando foguete de alegria, pra contar pro Viserys toda a situação. Por outro lado, a gente tem a Rhaenyra indo muito bem na mentira ali com a Alicent, escondendo toda a situação muito bem, que é mais uma parte que a gente conhece da verdadeira face que a Rhaenyra é na história. Ela é desse jeito, ela é bem capaz dessas coisas, a gente vai ver mais disso no futuro, quando ela crescer e tudo mais, e começa a se criar uma vibe de que vai ficar escondido, de que ninguém vai acreditar ser verdade, porque vai ficar a palavra dela contra a pessoa que fofocou. Mas aí, como se não bastasse, é Game of Thrones, a gente tem que ter surpresa até nisso. Temos Daemon simplesmente admitindo a situação, admitindo o que aconteceu, inclusive pedindo a mão da menina em casamento, mostrando que, tipo, lá na cena ele não avançou, não foi além, mas ele tinha a real intenção de avançar. Ele só não fez isso porque ele quer esperar o momento certo e também um certo respeito ali pelo Viserys ele tem sim. E a gente encaminha pro desfecho, um desfecho de decisões extremas do rei, mas que também ele tem que aceitar o princípio da Rhaenyra. Aqui temos ele obrigando ela a se casar com Laenor Velaryon e, tipo, eu falei a questão de troca e tudo mais, mas mesmo se ela não falasse uma condição e tal, ela ia ser obrigada a casar mesmo. Ele quer manter essa ligação de sangue valeriano, mas ao mesmo tempo a gente vê o caráter manipulador dela, ela mostrando seu ponto de vista em relação ao Otto, né, que faz com simples palavras dela que o Viserys retire o cargo, que ela entende o total pretencioso que ele é. E, tipo, por um lado é uma cena que dá um pouco de dó do Otto pela forma como a cena foi feita, mas ao mesmo tempo dá satisfação, né? Que a gente sabe da pretensão desse cara, a gente sabe qual que é o interesse dele e ele tem mais é que se ferrar mesmo. Só que, tipo, isso gera um impacto muito maior, porque uma vez que o Otto já tinha uma pretensão maior de que o seu neto, né, assumisse o trono, agora ele vai ver isso mais ainda como a última esperança, porque ele não é mão do rei mais. Ele foi chutado pra fora e a morte do rei tá se aproximando. Os esforços dele vai aumentar mais ainda pra que a herança da Rhaenyra seja retirada, passada pro Aegon. Fora a Alicent, no episódio não mostrou ela sabendo e descobrindo sobre isso. A recepção dela também não vai ser das melhores. E claro, a gente encaminha pra última cena, a cena final, com o grão-mestre lá, se eu não me engano, chegando com um chá que o rei mandou pra Rhaenyra. Um chá misterioso, ele explica um pouco, mas ao mesmo tempo não explica. Eu vi que muita gente entendeu, mas eu vi que muita gente também não entendeu. Basicamente, pra explicar, isso aqui deve ser um chá pra evitar com que ela fique grávida. Um ato que mostra, comprova pra gente que o rei tem certeza que ela fez algo na noite passada. Um ato de
controle do rei pra sua grande esperança dela se casar finalmente. Porque se você não entendeu, ela se casando apaga todos os boatos. Mesmo ele sabendo que é verdade, ele tem o poder de cancelar todo boato. Porque você imagina se ela fica grávida, o desastre que não ia acontecer, ainda mais porque ele tá acreditando, né? O rei sabe que ela fez algo na noite passada, mas ele acredita mesmo que foi com o Daemon e ninguém sabe que foi com o Sir Criston Cole. É a artimanha do roteiro guardada dentro da artimanha, o que me faz gerar uma grande pergunta em relação ao próximo episódio. Com certeza tá perto dele morrer. Será que antes dele morrer ele vai saber a verdade mesmo? Será que antes dele morrer ele vai saber que não foi o Daemon que dormiu junto com a Rhaenyra, mas sim o Criston Cole? Se eu for dizer de cara, eu acho que ele vai morrer sem saber disso. E filho, o próximo episódio promete. É incrível a capacidade deles de finalizar, deixando a gente querendo o episódio agora na nossa mesa. Essas são minhas perspectivas, né? O que eu falei aqui no vídeo. Coloque nos comentários a sua opinião. Clica demais nesse like, me ajuda muito na divulgação. Logo eu volto, né? Pra analisar a prévia já do episódio 5 que já saiu. Se inscreve aí pra você não perder. E no mais é isso aí. Um abraço. Fui!